E eu vou desenvolver isso melhor no vídeo do canal sobre 100 anos de Brizola. Mas note bem, há todo um longo debate mostrando que a revolução burguesa, isto é, o desenvolvimento das relações capitalistas e a criação de uma superestrutura jurídico-política burguesa correspondente às relações de produção capitalistas. Na era do imperialismo, essa revolução burguesa acontece sem um conteúdo nacional e democrático, aliás, eu diria. Sem um conteúdo nacional, popular e democrático, ou seja, se na Revolução Burguesa na França, na Revolução Burguesa na Inglaterra, se na Revolução Burguesa na Holanda, na Revolução Burguesa nos Estados Unidos, a gente tem elementos democráticos, nacionais e populares, a Revolução Burguesa na era do imperialismo são vias de desenvolvimento burguês que negam esse caráter nacional, popular e democrático. E aí passa desde o desenvolvimento capitalista no Japão, até o desenvolvimento capitalista na Itália e na Alemanha, até o desenvolvimento capitalista mais retardatário, como em países da América do Sul, como Argentina, como Brasil, como México e por aí vai. O que isso significa? Isso significa que vários pensadores e pensadoras, militantes políticos, perceberam que o Brasil desenvolvia as relações capitalistas sem esse conteúdo nacional, popular e democrático na Revolução Burguesa. Vários pensadores falam inclusive em tarefas em atraso ou tarefas não realizadas na Revolução Burguesa no Brasil. Brizola foi a máxima expressão de uma tentativa de dar um conteúdo nacional, popular e democrático para o desenvolvimento capitalista brasileiro. E essa que é a grande chave da história. Veja, a CIA, o governo dos Estados Unidos, chegou a considerar Brizola a segunda figura política mais perigosa da América Latina. O primeiro era Che Guevara. Teve uma época que para o governo dos Estados Unidos as figuras mais perigosas da América Latina eram Che Guevara aqui e Brizola aqui. E Brizola não era revolucionário, não era comunista, percebe? Mas por quê? Eu acho que inclusive Brizola nunca conseguiu resolver isso. E até hoje os trabalhistas não conseguem resolver isso bem, que é: meu irmão, como é que Brizola ele não queria superar o capitalismo? Embora falasse às vezes socialismo, mas a definição de socialismo sempre confusa, sempre difusa, sempre indeterminada. Mas Brizola não queria superar o capitalismo, mas foi um dos homens mais odiados pela burguesia brasileira. Meu irmão, os militares que deram golpe odiavam Brizola. Odiavam, assim, os milicos golpistas, nossa, velho. Vocês precisam, inclusive, ler, por exemplo, a biografia do Brizola que eu li recentemente, que é essa que está aparecendo aqui, que mostra que existe uma tensão na volta de Brizola para o Brasil, no período de abertura ali do final do golpe. Teve risco, inclusive, de se cancelar a abertura, na época, a saída da ditadura, porque os caras tinham medo de Brizola voltar para o Brasil. A Rede Globo odiava Brizola, a burguesia paulista odiava Brizola, os latifundiários, tipo assim, um cara que não era um revolucionário, não era um comunista, ele conseguiu granjear todo o ódio da burguesia brasileira com um programa que, teoricamente, seria bom para o desenvolvimento capitalista nacional e autônomo. Mas as tarefas democráticas, nacionais e populares não podem ser cumpridas na perspectiva de uma revolução burguesa, já que a afirmação, por exemplo, da soberania nacional de um país da periferia do sistema capitalista passa pelo socialismo, passa pela revolução. Então, por exemplo, Brizola falava muito das perdas internacionais no comércio exterior e como o Brasil estava passando por um processo de desindustrialização e perda de densidade tecnológica. Brizola defendia um projeto de soberania nacional que passava por uma industrialização autônoma e soberana com desenvolvimento de ciência e tecnologia nacional. Ou seja, Brizola queria enfrentar a dependência, só que fazer isso sem romper com o capitalismo. O programa de Brizola fazia sentido, do ponto de vista do debate brizolista sobre as perdas internacionais. Só que Brizola nunca conseguiu apoio de nenhum setor da burguesia industrial para um projeto de industrialização autônoma. Por quê? Esse projeto de industrialização autônoma passava por negar, enfrentar a superexploração da força de trabalho e o domínio dos monopólios estrangeiros na economia brasileira. E a burguesia brasileira é dependente e associada. Então Brizola tinha um programa de industrialização nacional e soberano que a burguesia industrial brasileira nunca apoiou. Percebe a contradição? Então, assim, esse programa brizolista, para ser realizado, ele só se realiza numa Revolução Brasileira, contra a burguesia, e não junto com a burguesia. É isso, inclusive, que até hoje boa parte dos meus amigos ciristas não entenderam. Percebe? Então, assim,
Quando a gente para estudar a formação social brasileira, a história do desenvolvimento capitalista brasileiro, quando a gente para fazer o debate sobre as características particulares da Revolução Burguesa no Brasil e como essa Revolução Burguesa, esse desenvolvimento do capitalismo foi feito sem um caráter nacional, popular e democrático, desenvolvendo inclusive o que alguns autores, como Florestan Fernandes, chamavam de autocracia burguesa, a gente tem que pensar a Brizola como a máxima expressão política dessa contradição, dessa particularidade da Revolução Burguesa no Brasil. Brizola foi a pessoa que melhor sintetizou a ideia de que, democracia brasileira é uma democracia restrita, ela pode ser uma democracia de massas. O Brasil tem muita desigualdade de renda e riqueza, a gente pode melhorar essa distribuição de renda. O Brasil é um país com subsoberania nacional, a gente pode lutar para afirmar a soberania brasileira. Só que Brizola queria afirmar esses pontos, combater a desigualdade, a pobreza, a miséria, o analfabetismo, a fome, queria criar uma verdadeira democracia de massas com participação popular real, queria garantir a soberania brasileira, tanto do ponto de vista econômico, cultural, tecnológico, mas isso sem uma estratégia de revolução brasileira. Só que aí a burguesia brasileira bloqueou o caminho. Então é como se Brizola ficasse um cara a meio caminho, que ele percebe o problema e percebe muito bem, porque Brizola era um político empirista, Brizola não era um intelectual, ele era um cara que percebia muito a parte da vivência, da experiência e tal. Ele percebia o problema, apresentava uma solução parcial, muito correta, inclusive, mas faltava uma perspectiva estratégica de enxergar que na formação social brasileira, aquelas tarefas em atraso da Revolução Burguesa ou tarefas em aberto, nacional, democráticas e populares, não seriam realizadas dentro de uma perspectiva de um projeto burguês da democracia burguesa, mas sim num projeto radical, popular e revolucionário de ruptura com a ordem burguesa, com o capitalismo dependente. É por isso, inclusive, que eu, enquanto comunista, eu tenho uma admiração gigantesca por Brizola, assim, eu gosto da figura de Brizola, eu acho que Brizola é uma figura que tinha uma coragem na política brasileira, tinha uma ousadia, uma ironia, uma acidez que faz muita falta, eu acho muito bom o estilo brizolista de fazer a política, mas ao mesmo tempo reivindicar Brizola para mim significa superá-lo, significa dizer assim, o programa brizolista só pode ser realizado na perspectiva estratégica. Nesse sentido, a gente vai devorar o programa de Brizola para criar algo melhor. A gente precisa, sim, afirmar as tarefas nacionais, populares e democráticas na Revolução Brasileira, na luta pelo socialismo, mas essas tarefas só vão ser realizadas com o poder popular. Ou seja, ser brizolista hoje é ser comunista. Porque o programa brizolista só é realizado numa perspectiva comunista. Eu vou desenvolver isso melhor, inclusive fazendo um debate sobre a teoria de Lenin da Revolução Burguesa nesse livro, que eu só vou conseguir lançar no pós-eleição, provavelmente só começo do ano que vem, e no vídeo que eu vou gravar sobre Brizola. Mas eu acho que esse ponto é fundamental. Minha perspectiva de reivindicar Brizola, de reivindicar Darcy Ribeiro, de reivindicar Josué de Castro, é reivindicá-los, mas compreendendo que a realização do seu programa passa necessariamente pela superação dos limites estratégicos de cada uma dessas figuras, colocando como horizonte a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista, a criação do poder popular. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para geral, olhar os cursos do Classe Esquerda, as camisas da Bolivariana, ouvir o Revolu Show e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.